Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Embalado pela classificação à semifinal da Libertadores, diante do River Plate, o Palmeiras foi até a Arena Fonte Nova enfrentar o Bahia neste domingo na Arena Fonte Nova e se deu muito mal. Além de ter perdido o jogo por 1-0 após um belo gol de Ademir, Abel Ferreira, ainda na primeira etapa, 2 jogadores por lesão. Lucas Evangelista, que sentiu a coxa, e por fim Piquerez, que alegou dores no joelho. Ambos passarão por exames nesta segunda-feira, quando a equipe retornar a São Paulo. Outro ponto que está preocupando Abel, já faz alguns jogos, são os reservas do Verdão. Muitos estão tendo a oportunidade com o português, mas não estão correspondendo. E pelo segundo ano consecutivo, o problema é no ataque. Se Ramon Souza, contratado na última janela, ainda tem crédito porque ficou tempo sem jogar na última Premier League e ainda foi prejudicado pela pré-temporada do time inglês. Não se pode dizer o mesmo de Facundo Torres. O uruguaio chegou à academia de futebol no início do ano, após Leila Pereira desembolsar 80 milhões de reais ao Cruz Azul. O atacante foi o primeiro reforço do Alviverde na temporada. Facundo começou bem o Brasileirão, mas depois caiu de produção e não vem desempenhando um bom futebol desde então. Desde que foi para a reserva, Facundo sempre é chamado por Abel no segundo tempo para resolver as partidas, mas nada acontece. O atacante não finaliza, não cria oportunidades de gols e raramente dá assistências. O time, na verdade, vem piorando quando o uruguaio e outros reservas entram em campo. Soube o Bola VIP Brasil que a comissão técnica e diretoria estão chateados com o desempenho do atacante que tem contrato até 2029 e não descartam uma venda do camisa 17 em caso de proposta de times do exterior na próxima janela de transferências. Desde que a temporada começou, Facundo já fez 53 jogos, marcou 8 gols e deu assistência para os seus companheiros em 5 oportunidades. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Qual a ideia de um Palmeiras que perde, mas de um Palmeiras que ganha do River Plate os 2 jogos, tem 3 semifinais, tira o River Plate, do Abel que botou o time para jogar e agora está com 49 pontos e vai ficar com 2 jogos a menos em relação ao Flamengo. E tem, um jogo a menos, 2 em relação ao Cruzeiro. E o Cruzeiro que deu um mole danado no jogo do Vasco. Eu acho que o Cruzeiro está indo, né? O Cruzeiro está ficando mais distante. O Palmeiras, com essa derrota para o Bahia, também perde um pouco do gás para pressionar o Flamengo, caso o Flamengo vença o Corinthians hoje, para mim é favorito. Agora, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ser intenso, voltou a ter opção no banco de reservas. E a gente estava assistindo o jogo aqui, o Palmeiras estava para cima em cima do Bahia. No contra-ataque foi o gol do Ademir. Foi um jogo muito igual, né? Foi um jogo muito igual. O Bahia foi lógico, tá jogando em casa, vai para cima. Agora, o Palmeiras voltou a ser forte, hein? O Palmeiras voltou a ser forte. E eu que na semana atrás... Eu coloquei no Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores, para mim, o Palmeiras sempre Só que você vê só, se o Quesada, Marília e Godoy, se o Palmeiras perder o título pro Flamengo, por exemplo, por 5 pontos, sabe quem tirou 6 pontos do time do Palmeiras? Bahia. Tirou aqui e tirou lá. O que isso... Uma boa conta essa. É uma boa conta. Qual a ideia disso? E qual a ideia do Palmeiras? Eu não sei com quem o Palmeiras joga o próximo jogo. Vasco. Contra o Vasco. Embalado, né? Embalado os dois, né? Qual a ideia? Quesada, Marília e Godoy. Ô Neto, eu acho o seguinte, a gente está falando muito que na 29ª rodada jogam Flamengo e Palmeiras no Maracanã, tá? Independentemente do que acontecer nesse jogo, a gente vai ter 9 rodadas até o fechamento do campeonato. Mas, você mesmo disse isso na semana passada. Se quando chegar esse jogo a diferença... Mas também o que eu disse na semana passada, pode ser que hoje... Não, mas tá demorar pro Luciano Huck. Mas as coisas mudam, mas nesse caso não. Se o Palmeiras estiver a 4, 5 pontos do Flamengo quando ambos se enfrentarem no Maracanã, isso é uma diferença considerável. Porque se o Flamengo vencer o Palmeiras, ele pode abrir 7 ou 8. E aí abrir 7 ou 8 é difícil pegar, hein? O que você pensa, Marília? Eu acho que o Palmeiras teve hoje o que a gente já acostumou ver depois de jogos muito importantes. Entendo que foi um jogo disputado bastante no primeiro tempo, mas que as opções do Abel, até com as contusões, funcionou pouco, né? O Palmeiras foi um time de muita ligação direta hoje. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes não funcionou como funcionou em outros jogos. A perda do Lucas Evangelista no primeiro tempo ainda muda totalmente a característica do Palmeiras, né? Porque o Aníbal Moreno é um jogador da mesma posição, mas muito mais defensivo. O Palmeiras teve muito pouca saída. É verdade também que o Bahia é pouco criativo, mas o Bahia faz um gol com o Ademir pela ponta direita,
apesar de ter voltado a jogar Ah, agora, o gol. um gol importante, o Que gol tá aí, um golaço. golaço. Golaço, Mas- desculpa. Pra mim não foi golaço, pra mim foi uma falha do goleiro. Ah, achei um golaço. É que a gente não tem aí. A gente pode parar o lance? Ó, o goleiro é coisa Lançamento do goleiro. Sensacional. Ronaldo. Do Ronaldo goleiro. Pô, olha o Everton, vocês aí de casa, nós aqui, ó. Se ele fica de pé, ele defende a bola. Ó. Ele abaixou e ficou de joelho. Pra mim, né? Não sei pra você, Marília. Essa foi uma jogada importante e eu vou lembrar isso porque quem falha nesse lance, apesar de ter entrado até bem, é o Jefté, que entra no lugar do Piquerez, que se machuca também, mas é do outro lado que o Palmeiras sofreu mais no primeiro tempo e no segundo tempo. A entrada do Giai no lugar do Kelvin, que vem sendo o titular, não deu ao Palmeiras a mesma, nem defensivamente nem ofensivamente as mesmas saídas, e o Giai vai dormir sonhando com o Sanabria, que é uma nova contratação do Bahia do meio de ano, veio por 5 milhões de euros, pode investir o Bahia. Jogador muito interessante, argentino, que veio do Al-Ain. Pra você, falhou no gol? Pra mim, falhou, não foi franco. Ele falhou. Isso, pra você, que sabe. Ah, o cara ajoelha antes do chute, isso daí pra mim é uma loucura, Pra né? você, Godoy. Nós estamos com esse vício aí, com os goleiros brasileiros, né? Nós temos aí essa escola, aí, esse aprendizado, essa prática. Não sei se treinando ou não, e não é chamada atenção pelos preparadores. Desculpa, Godoy, jogar... é que a gente viu pela Globo e dá pra ver na hora que ele... Cara, se ele fica aqui, se ele faz isso aqui, ó, ele pega a bola. É jogar, eles estão usando muito a técnica que é utilizada por goleiro de handball. É que o Rogério Ceni fez muito isso. Goleiro de handball. Então, parece aranha. Mas só tem 4 membros, né? 2 superiores, 2 inferiores, não dá, não adianta. E a aranha tem quanto? A aranha tem mais tentáculos. 8. Né? É a coisa que você tinha Depende quando da aranha. você Se ela pitava, for... tentáculos. Tentáculos. Se ela for uma aranha que nasce com limitação, pode ter menos de 8, né, Marília? Normalmente são 8. Aracnídeos tem 8 patas, 4 pares de patas. 4 e 4. Vai ser o aranhudo. O Godoy passou no seu camarim hoje. Vai, aranhudo. Tomou água do Neto, né? Vai. Você acha que o Bahia e o Palmeiras brigam ou não? O Palmeiras, campeonato de ponto corrido vai estar nisso daí, ó. Vai tropeçar contra time que atrapalha num determinado momento, mas vai ganhar pontos. 3 times só que brigam pelo título. Certo? Então, vai estar aí, mas eles têm confronto entre eles. O problema é quando Quantos perde jogos pontos faltam? pra quem não está aí. 15 jogos 15. para alguns, 13 15 pra dá 40, É. vamos lá, 45 pontos, certo? Pro Cruzeiro, 13. O Cruzeiro Não, tem tudo dois bem, jogos, vamos né? botar 15 jogos, Cara, vai. tem 15 rodadas ainda? Então, 15 rodadas. Poxa, São pensei- 8 pensei jogos. que tava igual a B. 8 jogos em casa e 7 fora, ou 7 e 8, certo? é. O Flamengo ganha 7 jogos em casa, faz 21 pontos. Vai pra... Vai para 73. O Cruzeiro ganha 4 jogos em casa. Estou falando os jogos fora, estou falando os jogos em casa. Vai pra 62. Vai para 62. O Palmeiras tem... Não. O Palmeiras tem 8 jogos. Ganha 7 para mim também. Mais 21, 70. dá 70. 70. Aí fica pau a pau. Vai ficar pau a pau. Aí, sabe quem decide o campeonato? É quem joga fora de casa. Desses 2 times aí. Isso que eu quis, por isso que eu estou fazendo essa conta. Do Flamengo e o Palmeiras, dos 8, os 2 ganham 7 em casa. Então, mas enquanto eles também, Neto, estiverem disputando a Libertadores da maneira que estão, vai ter esse desgaste Não, mas emocional eles ganham. muito e Não, mas físico eles emocional ganham. muito forte. Não, do Campeonato Brasileiro eles ganham. Não, pra mim, né? Não sei pra Não, vocês. eles são os 2 melhores mandantes do campeonato. Não tem conversa. É isso. Aí, Palmeiras e Flamengo. quem ganhar 3 jogos, 4 jogos fora é o campeão pra mim. Não, e eles se enfrentam, né? Isso. Eles se enfrentam no Maracanã. Aí Tanto é que aí o Flamengo jogo em ganhou casa. aqui. Aí é um jogo em casa pro Flamengo. Se o Flamengo ganhar lá e o jogo aqui, são 12 pontos que o Palmeiras perdeu pro Flamengo e pro Bahia. Em relação aos 2 turnos. Essa conta as pessoas não fazem muito. Mas isso é uma visão minha. Porque Mirassol, Botafogo, Bahia, São Paulo, os outros, ninguém ganha 7 jogos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Quero desejar a você uma ótima semana. Bora lá aqui, quero falar algumas coisas sobre a rodada de ontem. Palmeiras que perdeu para o Bahia, o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou seria bom, né? O Corinthians perdeu para o Flamengo acabou vencendo ali nos minutos finais. Quero trazer uma opinião para você sobre o campeonato. O campeonato acabou. E o Palmeiras lembrando que tem um jogo a menos a realizar. Tem 2 jogos a menos, mas em relação ao Flamengo só tem 1. E também para falar sobre o Rogério Ceni, que ontem falou alguma coisa pro Abel Ferreira, deu uma cutucada.
Mas vamos fazer um pensamento aqui pra gente entender porque que o Rogério Ceni não gosta do Abel Ferreira. E lembrando, no primeiro comentário você tem o link da Mais Ágil, galera, você pode antecipar seu fundo de garantia, seu direito. Você entra em contato com ele, faz uma cotação e você vai descobrir o valor do seu FGTS. E esse dinheiro pode te ajudar nesse final do ano. Você pode resgatar no mesmo dia, então você consulta aí, beleza? Bom, primeira coisa, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 e vai começar de novo os mais extremistas dizendo que o Flamengo já ganhou o campeonato, né? Porque isso, a imprensa já tá falando isso há muito tempo e alguns vão jogar toalha. Só que a gente tem que lembrar só uma coisa aqui. Há duas rodadas atrás, o Palmeiras estava exatamente nessa situação. O Flamengo tinha 4 pontos à frente, né? Aliás, durante várias rodadas, o Palmeiras ganhava, o Flamengo ganhava. O Palmeiras ganhava, o Flamengo ganhava. O Palmeiras empatava, o Flamengo empatava. E aí na última rodada a gente encostou, porque eles empataram o jogo e nós ganhamos. Então a gente ficou ali por pontos perdidos, o Palmeiras poderia passar. Agora o Palmeiras perdeu, o Flamengo venceu. O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato, nem o Flamengo. Aliás, recentemente o Flamengo tinha 2 empates, empatou com o Grêmio também. E ontem conseguiu ganhar, não jogou bem contra o Corinthians. Acho que a primeira coisa é essa. O Corinthians dominou o Flamengo durante um bom tempo do jogo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians perdeu gols absurdos. O Yuri Alberto fez um gol no segundo tempo, mas perdeu muitos gols. Então o recado que fica, de verdade, mas se você acha que o time do Flamengo é invencível, assim, de verdade, você não deve estar assistindo futebol. O time do Flamengo é bom? É muito bom. O Flamengo tem um jogador diferente que é o tal de Arrascaeta, que é um negócio assim. O Flamengo contratou esse Samuel Lino aí, que a imprensa coloca aqui em cima. Contratou o Carrascal, contratou o Jorginho, que é bom jogador, o Saúda. O cara que ainda continua sendo o Arrascaeta. O cara que resolve ainda continua sendo ele. Ele tava apagado no jogo ontem, apagado. Apareceu e ajudou ali a empatar o jogo pro Flamengo. No final foi gol do Luiz Araújo. Então o Corinthians dominou o Flamengo. E o Flamengo perdeu pro Estudiantes, quase caiu da Libertadores. Então assim, se o Flamengo cai da Libertadores pro Estudiantes, o Flamengo é uma porcaria, o elenco é uma merda, o time não presta, não. Mas o futebol, você vai chegando, reta final, temporada, tudo, as coisas começam a apertar. E o Flamengo quase foi eliminado. E o Palmeiras perdeu pro Bahia, não jogou bem. Vou falar aqui, o Palmeiras jogou bem contra o Bahia. Não, foi um jogo ruim. O Palmeiras não conseguiu tocar bola. O Abel mexeu mal. O campo tava ruim. Já vou falar sobre o Rogério Ceni e tal. O campo tava ruim pros dois, mas o senhor já reclamou do campo, né, seu Rogério Ceni? Como é que é o nome? Hipocrisia? Mas deixa eu terminar o raciocínio. Então, assim, agora o Flamengo tá na frente. Então pode ser que o Flamengo ganhe o Campeonato Brasileiro. Mas pode ser que não. Não dá pra jogar fora o campeonato porque perdeu um jogo com o Bahia e o Flamengo ganhou um jogo no sufoco. Ganhou aqui, ó. Aqui. Esse jogo tava com cara de empate. Mas não acabou o campeonato, galera. Não tem desespero. Não é uma rodada que vai decidir. O que vai decidir agora, o que o Palmeiras tem que ficar alerta é: próxima rodada tem Flamengo e Cruzeiro. O Palmeiras vai ter que ganhar do Vasco. Vai ter que ganhar do Vasco. Por quê? Porque alguém vai perder ponto ali. Ou o jogo vai empatar, ou o Cruzeiro vai ganhar, o Flamengo vai ganhar. Se o Flamengo ganhar, a gente tem que continuar perseguindo. Porque se o Flamengo ganha do Cruzeiro e a gente não ganha do Vasco, aí abre mais. Aí começa a complicar. Aí o campeonato começa a ficar muito favorável ao Flamengo. Se o Flamengo perde pro Cruzeiro, o Palmeiras ganha. E aí? Você já devolve os 3 pontos. De novo, o Palmeiras já tem melhor aproveitamento. O Cruzeiro entra um pouco mais na briga, apesar que o Cruzeiro tem alguns jogos a mais. Então não tem nada resolvido. O que vai resolver esse campeonato são as próximas... Aliás, a última rodada, né, as penúltimas, quando realmente for matematicamente já acertado que o time é campeão. Mas agora esse jogo é importantíssimo pra gente. Vamos pegar o Vasco, vamos pegar o São Paulo fora, a gente vai ter que ganhar esse jogo. Não tem que ganhar esse jogo. Se a gente quiser ser campeão brasileiro, porque acho que o Flamengo joga contra o Bahia, depois vai jogar com o mesmo adversário, e depois o Flamengo tem uma sequência contra Botafogo, fora de casa. Então assim, o Palmeiras vai ter que vencer os seus jogos. E tem o confronto direto contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. E no primeiro turno o Palmeiras perdeu os dois, pro Flamengo em casa e pro Cruzeiro fora. Então aí que vai estar a chance do Palmeiras de buscar o campeonato. Não acabou absolutamente nada, mas sem desespero. E temos que acertar, fizemos um jogo ruim ontem. E o Rogério Ceni ontem deu uma cutucada no Abel, falando que ele reclamou do gramado, o Abel Ferreira. Ele falou assim, quem joga no sintético, reclamado na grama aqui é demais, né? É meio complicado, fica feio. E ele falando que o Palmeiras é bom, o Palmeiras joga ligação direta. O Palmeiras jogou realmente de ligação direta, o Rogério Ceni. Há algum tempo o Abel jogou bastante assim. E pode jogar futebol, né? Jogando com ligação direta, o Rogério Ceni, o Abel Ferreira ganhou 10 títulos no Palmeiras. Como você falou, né? O Everton, Lopes, meio campo, ligação e tal. Ganhou 10 títulos, ganhou 2 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros. Foi tricampeão paulista, ganhou Recopa, ganhou Supercopa. E o senhor ganhou o quê?
Não dá pra comparar seu currículo com o do Abel. Então, por que eu tô falando isso? O Rogério Ceni não gosta do Abel Ferreira. Já tiveram vários episódios que ele dá a goleada. Ele já falou uma vez quando ganhou do Abel nos pênaltis. Eu sempre dou sorte contra o Abel. Então ele não gosta. Ele não gosta. E o Rogério Ceni não é uma pessoa muito humilde. A gente já sabe da carreira inteira. Então é difícil, né? Você realmente olhar para um outro que é bem mais novo que você e o outro tá ganhando muito. Incomoda. E a segunda hipocrisia do seu Rogério Ceni é que o Leandro Boca Palmeiras, meu parceiro, tamo junto, irmão. Ele colocou lá no seu Instagram. E eu lembrei disso na hora que eu coloquei, falei, verdade, tava pensando ontem. Rogério Ceni, esse ano, alguns jogos atrás, tava criticando quem cuidava do gramado do Bahia. Vocês não conseguem jogar água no gramado? Bom, eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Escutem aí. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Talvez para não perder jogo de seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, tá? É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar, porque para preservar um gramado que tem 8 dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. Aí ontem ele tava falando, mandando recados, por quê? Porque ontem ganhou, né? Mas quando perdeu, tava falando o gramado é ruim, o gramado é um pasto mesmo. O gramado do Bahia é horroroso, que prejudica tanto o Bahia quanto o Palmeiras. E é um jogo que fica um jogo diferente. A bola toda hora quicando, a bola viva o tempo todo. Mas aí ele falou que não pode reclamar do gramado. E inclusive na fala diz que é melhor jogar no sintético. Então um cara, alguns meses atrás, falou que era melhor jogar no sintético. Ontem ele tava falando que é feio reclamar. O nome disso é hipocrisia, seu Rogério Ceni. E eu sei que seu cotovelo dói em relação ao Abel Ferreira. Fazer o quê, né? Tamo junto, galera. Nada de desespero. Vamos pra cima do Vasco. Aí começamos a ter obrigações agora de ganhar alguns jogos e não tem como falar, nossa responsabilidade aumentou, mas o campeonato não acabou ainda não, os confrontos diretos vão resolver muita coisa. Um abração, ótima semana, deixa seu comentário se você concorda, discorda, fica à vontade. Valeu, é nóis. Salve. Bom, a rodada para nós acabou sendo péssima, né? No sábado, o Vasco ganhou do Cruzeiro. Boa notícia aí, né? Pra gente iniciar o domingão, finalizar o sábado e iniciar o domingão. Mas ainda falamos, né? Óbvio, o Palmeiras ainda tem que fazer a parte dele, né? Ainda temos o jogo do Palmeiras e depois teríamos o jogo entre Corinthians e Flamengo em Itaquera. Palmeiras perdeu para o Bahia e o Corinthians perdeu de virada para o Flamengo. O Corinthians teve um pênalti para abrir o placar, né? Teve um pênalti ao seu favor para abrir o placar. O Yuri Alberto foi querer dar uma cavadinha, achei muito estranho ali. O Rossi não fez nenhum esforço para pegar. Depois, no segundo tempo, o Corinthians consegue abrir o placar com o Yuri Alberto, fez uma boa jogada ali pela esquerda, né? Dando um drible da vaca no Léo Ortiz, saindo na diagonal, né? Entrando na grande área ali em diagonal, bateu cruzado de pé esquerdo, um gol bonito, abriu o placar. Achei que o Corinthians iria conseguir controlar mais o jogo, né? O Flamengo iria ficar desesperado, mas os caras colocam a bola no chão. Felipe Luiz fez mudanças ali que, cara, cê é louco, melhoraram demais o Flamengo, né? O Flamengo no primeiro tempo foi, nossa senhora, em vista do segundo, o Flamengo foi pra cima, bola no chão, jogada individual, triangulação, conseguiram um empate com a Arrascaeta e depois fizeram com o Luiz Araújo, apesar de eu achar que o lance que inicia a jogada do gol era para ter sido marcado um lateral pro Corinthians. O Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, ao meu ver, tá? Analisando as imagens, chuta a bola pega no pé do Plata e vai para lateral. O Gustavo Henrique corre para se recompor,
ali no setor defensivo, o Plata corre, pega a bola, cobra o lateral, né? O Bandeira dá que é lateral pro Flamengo ali, na sequência da jogada, a bola cai no pé do Carrascal, ele deu mais uma assistência no jogo, né? A segunda assistência dele, pro Luiz Araújo bater rasteirinho no canto esquerdo do Hugo Souza. O Flamengo vira o jogo e a classificação de momento é a seguinte, tá? O jogo termina 2-1 pro Flamengo. Classificação de momento: Flamengo 54 pontos, Cruzeiro 50 e Palmeiras 49. Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos que o Flamengo. O Flamengo também tem um saldo de gols absurdo, né? Enfim, ficou mais difícil, mas não impossível. Temos muitos pontos ainda para a gente poder disputar, né? Só que Palmeiras foi mal ontem. Ontem tudo deu errado para nós. Nossa senhora, já falei no pós-jogo, então não vou repetir aqui. E creio que a reclamação que o Palmeiras vai fazer na CBF sobre o gramado ruim lá da Fonte Nova não vai surtir efeito. Pô, os caras fizeram uma vistoria lá e liberaram pro jogo. Gramado cheio de tinta, né? Todo maquiado. Então, acho que não vai surtir efeito, né? Anderson Barros falou aí que vai fazer uma reclamação formal à CBF e tal, mas vocês acham que vai surtir algum efeito? Vocês acham que vai adiantar alguma coisa? Eu acho que não, cara. Apesar aí do clube, né, entender que o gramado foi responsável pelas lesões de Evangelista e Piquerez, novamente pergunto aqui, vocês acham que vai adiantar? Vão trabalhar em cima da melhora dos gramados, não só da Fonte Nova? Eu acho que não vão, cara. Acho que não vão. Gramado péssimo ontem, tá certo? Tava péssimo pros dois. Né? Não sei se foi por conta do gramado que tivemos as lesões de Evangelista e Piquerez, certo? Mas o clube entende que sim, né? A posição do clube é essa. Vamos ver. Eu acho que se melhorar, não é bom só pro Palmeiras, é bom para todos os clubes. Né? Mas, cara, pra mim não vai surtir efeito essas reclamações aí na CBF. O Rogério Ceni ainda rebateu, né? O Rogério rebateu as falas do Abel. O Abel deu uma coletiva ontem falando, né, do gramado também. E depois o Rogério Ceni rebateu, falando que quem joga em sintético tá querendo reclamar, fica feio e tal. Pro Palmeiras tava bom o gramado. Pro Palmeiras era melhor o gramado assim, ruim, porque o Palmeiras só joga com ligação direta, né? Com gramado ruim é bom pra eles. Só o Everton, Flaco e Vitor Roque. Então o Rogério deu uma cutucada aí no Abel, né? Essa troca de farpas aí. Enfim, se eu não me engano, a gente perdeu 6 pontos pro Bahia neste Campeonato Brasileiro. Bom o Palmeiras já, né, voltar ao que estava jogando, porque ontem deu tudo errado para nós, né? E na próxima quarta aí já temos o Vasco no Allianz Parque. O Vasco tá confiante, conseguiu uma boa vitória aí no sábado contra o Cruzeiro. E é isso. É calendário, é gramado, é isso aí. Temos que conseguir vencer também essas adversidades, tá certo? Bom, hoje o elenco se reapresenta na academia de futebol e já inicia a preparação para o duelo contra o Vasco, que acontece às 7 horas da noite no Allianz Parque. Mais tarde aí nós teremos novas informações sobre Lucas Evangelista e Piquerez. Eles vão realizar exames e a gente vai saber aí o grau das lesões. O Piquerez, cara, o jeito que ele bateu o joelho, né, no chão, tentando marcar ali o pontinha lá do Bahia, esqueci o nome, acho que era Kaique. O jeito que ele bateu o joelho ali, cara, esperamos que não seja nada de mais grave, viu? Porque, e se for o joelho ainda que ele fez no procedimento, né, um tempo atrás, vai ficar um tempinho de molho aí, esperamos que não, né? Mas enfim, vamos aguardar aí novas informações do Palmeiras. Mais tarde eu trago para vocês, tá certo? E a FIFA confirmou o Catar como sede do torneio intercontinental que acontece no fim desta temporada. Palmeiras ou Flamengo podem representar a América do Sul na competição, né? Na verdade, os times brasileiros, né? Eles podem representar aí o Brasil nesse torneio intercontinental. Quem vencer a Libertadores jogará dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul. Quem vencer enfrenta o Pirâmides do Egito e daí sai o finalista para disputar o título com o PSG.
dia 17 de dezembro, tá certo? Então, já anota aí na agenda aí, porque poderemos ter o Verdão no torneio intercontinental. E deixa eu trazer novidade para vocês aí em relação a GoCase. Você que quer presentear alguém, quer se presentear com produtos licenciados do Verdão, essa é a hora. Você que quer presentear alguém e não necessariamente queira um produto do Palmeiras, essa é a hora para você também. Se liga aí, tá? No recadinho que eu trago para vocês. Vocês lembram que eu falei que teríamos novidades? Pois é, ó o que chegou aqui, ó, para nós. As capinhas da GoCase. Torcedor palmeirense, a GoCase é a mais nova parceira do Resenha Alviverde. E ó, tem desconto exclusivo para você que utilizar o nosso cupom lá no site da GoCase. Ou você abre pelo seu navegador ou pelo QR Code que aparece aqui na tela, tá? O nosso cupom tá aqui embaixo, GOALVIVERDE. Corre lá, garanta os seus produtos licenciados do Verdão com desconto exclusivo. Tem garrafinha térmica também. Olha, os produtos deles são sensacionais, tá bom? Corre lá, garanta aí a sua capinha licenciada do Verdão, produtos licenciados, sempre é bom lembrar aqui, tá? Garrafinha térmica, enfim, dá uma olhadinha lá no site da GoCase, vários produtos do Verdão, coloca o nosso cupom que você vai ter desconto exclusivo, beleza? Tamo junto e bora seguir aí com as informações do Palmeiras. E voltando aqui, quero trazer para vocês que a seleção brasileira sub-20 empatou em 2-2 com o México na estreia da Copa do Mundo da categoria. E adivinhem só, os gols foram de 2 palmeirenses, Rafael Coutinho e Luigi, né? Ambos jogaram de titular. O Luigi atrai interesse aí de clubes de fora, o Coutinho também, né? O Palmeiras anunciou aí a renovação do Coutinho nos últimos dias, né? Nossos jovens com certeza vão voltar bem mais valorizados do que foram, né? Para esse Mundial aí. Então, os meninos salvando o Brasil da derrota na estreia do Mundial Sub-20. Deixa eu mandar um salve aqui para o Jadson Rodrigues, ele que é do Maranhão. Jadson, tamo junto, um salve para você e um salve para vocês também que ajudam a fazer esse canal acontecer. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todos. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou, hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha. Mais tarde a gente volta, aquele abraço e avante palestra! O Alviverde Imponente ultimamente tem sido um dos grandes clubes a ser referência quando o assunto são categorias de base. Revelações como Estevão e Hendrick chamaram a atenção da mídia de uma maneira geral. Isso porque Leila Pereira acabou fazendo um alto investimento em melhorias destes setores e contou com a ajuda de JP Sampaio para a revelação de grandes jogadores. Apesar de ter grandes casos de sucesso que repercutiram na mídia futebolística, outras joias do Palmeiras foram para outras equipes sem muito alarde. John John é um bom exemplo. Como citado, o meio-campista John John acabou não dando muito certo durante seu tempo no Palmeiras e encontrou o seu futebol no RB Bragantino, clube atual do atleta. Dentro do clube do interior paulista, John John carrega a camisa 10 nas costas e é considerado fundamental no esquema da equipe de Fernando Seabra, que conseguiu extrair o melhor do atleta. Um bom exemplo disso é uma situação que foi revelada neste sábado. John John recebeu uma proposta de 125 milhões de reais do Zenit, da Rússia, e o RB Bragantino recusou prontamente. Após vender John John para o Bragantino, o Verdão ainda acabou ficando com 20% de seus direitos econômicos, ou seja, se a venda fosse concretizada, o Palmeiras ficaria com um montante de 25 milhões de reais. Esse seria mais um caso em que joias do Palmeiras, já vendidas a outros clubes, renderiam boa quantia aos cofres. Outro bom exemplo disso foi Kelvin, que saiu do Shakhtar da Ucrânia para o Fulham, da Inglaterra. E você, torcedor, o que acha da situação de John John? Deixe sua opinião nos comentários.